Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã. O meu conhecimento é muito pouco para que esse momento eu consiga falar com tantas pessoas a respeito de um assunto e esse assunto consiga abranger a vida de todos. Naturalmente é impossível alcançar as pessoas que estão aqui, aquelas que me assistem ao vivo agora pela internet, aquelas que vão me assistir no programa pensando bem. Mas o teu poder sobre a minha vida vai me usar apenas e tão somente como um instrumento da tua vontade, para que essa palavra primeiro chegue ao meu coração, transborde da minha vida, alcance a vida de todas as pessoas, para que haja uma edificação nas nossas vidas através do poder da tua palavra. É isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós estamos em uma sequência de mensagens a respeito do Bom Samaritano, que é um projeto que Deus colocou em nossos corações esse ano, e durante alguns domingos nós estaremos falando. Domingo passado nós falamos quando o Bom Samaritano se aproximou daquele homem que estava caído. Diz a palavra um pouquinho, alguns versículos acima, você vai ler que certo homem havia sido maltratado pelos salteadores, ou pelos ladrões naquela cidade. E Jesus ensinando nesse texto, porque ele foi indagado por um dos escribas, que eram as pessoas que cuidavam na transcrição da lei. E aquele cara sabia o que ele estava falando, né? Ele não era nenhum tonto, mas Jesus sempre foi colocado à prova. Então é muito importante você lembrar e você separar as coisas dentro do teu conceito, que Jesus de Nazaré foi o Deus em forma de homem que se humilhou para transparecer o homem. Ele deixou a glória dele e veio. E enquanto Jesus de Nazaré vivo, ele passou por todas as circunstâncias que nós passamos como seres humanos. Entenda isso, viu? Depois dele morto, do terceiro dia ele ressuscitado, ele já ressuscita como o Cristo, o enviado de Deus. Aí se completa uma obra, que ele veio no mundo, passou por todas as circunstâncias, não pecou, não foi contaminado com as coisas desse mundo, mas foi morto pelos nossos pecados. O sofrimento dele tem uma simbologia muito grande para nós. E enquanto Jesus de Nazaré, ele deixou ensinamentos para que hoje nós pudéssemos enfrentar as circunstâncias que nós enfrentamos na terra, com muito equilíbrio, com uma situação muito clara que o Evangelho precisa ser pregado. Então, domingo passado, eu falei da aproximação do samaritano quanto àquele homem que estava doente, aquele homem que havia sido assolado pelas coisas do mal. Quero que você entenda que aquele certo homem hoje são as pessoas que nós conhecemos. São as pessoas que estão aí no mundo. Eu quero que você entenda que a pessoa dos salteadores, que são os ladrões, a palavra salteador vem de saltar mesmo. Eles ficavam em barrancos, escondidos, e pulavam na estrada para roubar as pessoas. A pessoa do salteador nos dias de hoje é Satanás, que lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte A do versículo, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E o certo homem, que são as pessoas que nós conhecemos, estão sendo atacadas por Satanás. Estão ficando quase mortas. O texto, na versão King James, fala assim: e aquele certo homem ficou quase morto. As pessoas estão quase mortas. O quase mortos, para nós hoje, é as pessoas que estão desanimadas com o mundo. As pessoas estão desanimadas com as situações. Tem gente desanimada com a vida profissional, tem gente desanimada com casamento, tem gente desanimada com família. E essas pessoas precisam conhecer Jesus. E Jesus tem que ser apresentado para essas pessoas. No contexto do que nós vamos falar hoje, quando Jesus estava ensinando essa parábola para aquele escriba e para todas as pessoas que estavam perto dele, ele fez 3 observações. Primeiro passou um sacerdote, passou um levita e passou o samaritano. Samaritano, mais uma vez eu quero lembrar você, que era uma pessoa não bem-vinda no meio judeu. As etnias deles não se davam.
Eles achavam que o samaritano eram pessoas inferiores, pessoas que não mereciam o respeito deles. Então não era uma pessoa bem-vinda. A pessoa, ela passava ali como samaritano, mas ela não era bem-vinda. Eles não tinham amizade, eles não trocavam negócios. Então passou o sacerdote, o levita. O sacerdote e o levita hoje representam todos os religiosos que nós conhecemos. Por que o levita e o samaritano não ajudou aquele homem que estava caído? Porque o levita e o samaritano trabalhavam apenas no turno deles. Eles tinham horários para ir ao templo e prestar a mão de obra deles. Então, trazendo tudo isso para os dias de hoje, nós não podemos ser religiosos. Nós não podemos nos enquadrar nem no sacerdote e nem tampouco no levita. E levita, mais uma vez, eu quero lembrar para você que não é quem toca, tá? O levita eram as pessoas que ajudavam na manutenção do templo. O tempo que eles transportavam as tendas, as pessoas que montavam, desmontavam, isso que era o levita. Não tem nada a ver com música, né? Quem associa levita com música, falta um pouquinho de entendimento, mas não vou entrar nesse mérito hoje. E nós não podemos ser nem levitas e nem sacerdotes. Nós não podemos trabalhar no turno. Ou ser um crente, né? Ser um religioso. Então, quando vem para a igreja, um dia que resolve vir para o culto, a pessoa se transforma. Aí ela fala mais baixo, não, nós temos que ser o samaritano. Nós temos que estar dispostos a ajudar todos os momentos, porque Jesus Cristo está voltando e nós temos que pregar esse evangelho. E as pessoas precisam se converter a Jesus Cristo, porque as pessoas precisam ser salvas. Isso é minha responsabilidade, isso é tua responsabilidade. Nós não estamos no mundo para nós promovermos divisões. Nós não estamos no mundo para nós falarmos que a placa A é melhor do que a placa B, do que a placa C. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do ladrão que veio para confundir. Isso é coisa do ladrão que veio para trazer perturbação. Quero que você entenda. Aonde Satanás está tem problema. Aonde Satanás está tem coisas mal resolvidas. Aonde Satanás está com as suas mãos tem coisa que não é clara. E nós não podemos mais deixar isso acontecer no nosso meio. Nós temos que tomar o exemplo do samaritano. E por isso que nós estamos nessa sequência de mensagem. Domingo passado falei que ele se aproximou. Ele chegou até aquele homem que estava doente. Ele poderia não ter parado. Não era da conta dele. Aquela pessoa... As pessoas daquela cidade, talvez até aquela pessoa que estava caída, não gostava deles, mas ele fez uma generosidade, ele fez um ato de amor. E eu mostrei para vocês que Jesus, ele se põe na situação do samaritano, quando ele veio morrer por nós, quando ele deixou os céus e veio morrer em nosso favor. Porque através da morte e do sacrifício de Jesus, é que nós alcançamos a vida eterna, que um dia nós iremos gozar no céu. E isso ele nos ensinou, para que nós fôssemos e fizéssemos. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida inteira, nós estamos trabalhando como sacerdote, como levita. E muitas vezes as pessoas estão precisando de Jesus e nós não estamos mostrando Jesus para essas pessoas. E nós temos que mudar esse perfil. E hoje eu quero falar sobre o ato dele, enfaixou-lhe as feridas. Quando aquele samaritano enfaixou as feridas daquele doente, ele primeiro chegou, viu um homem muito maltratado, muito machucado. Ele parou. É uma circunstância. Enfaixou-lhe as feridas. Quando ele fez isso, ele estava querendo dizer para nós, nos dias de hoje, que ele não teve preconceito quanto aos ferimentos daquele homem. E ferimento você sabe que pode ser desde um ferimento pequeno até uma fratura exposta. Fratura exposta é quando a tua carne rasga, o osso, ele sai para fora. É um ferimento grave. E a Bíblia não se refere como que os ladrões deixaram aquele certo homem, mas deixaram muito machucado, que diz o texto acima que o homem ficou quase morto. E aquele samaritano parou e enfaixou as suas feridas. E nos dias de hoje, nós temos que começar a nos preocupar em enfaixar as feridas das pessoas. Quando eu falo isso para você, é o fato de nós não termos preconceito quanto a levarmos Jesus às pessoas. Não importa se a pessoa não é da tua cor, não importa se ela não é da tua classe social, não importa o que ela defende, não importa o que ela acha. Nós temos que ver que quando as pessoas estão necessitadas, nós temos que apresentar a cura para elas, nós temos que levar algo diferente. Esse algo diferente, no nosso conceito, chama-se Jesus, porque Jesus veio para fazer a diferença no mundo. Amém? Para contextualizar isso que eu estou te falando, por gentileza, você que tem a Bíblia, a tradicional, está no teu smartphone, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15. Aconteceu que na casa de Levi,
publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas, e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Repita comigo: publicanos e pessoas de má fama. Jesus não tinha preconceito. Você viu como é que é a coisa? Ele estava sentado à mesa comendo com essas pessoas. Versículo 16 fala assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, então fariseu é inimigo, viu? Sempre que você vê, o cara é um fariseu, não fica perto dele que ele vai furar teus olhos, viu? Ele se faz de amigo, fica por perto. Quando você marca, ele... 16 diz: quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? O 17 fala assim: ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justo, mas sim para pecadores. Amém? Você vê que o ensinamento do bom samaritano, ele transparece em uma parábola, porque parábola Jesus falava de um jeito que ficava mais fácil para as pessoas entenderem, né? Que inclusive até hoje o ser humano tem muita dificuldade de entender o evangelho de Cristo. E quando Jesus mostra a parábola do bom samaritano, ele está falando na verdade o que ele veio fazer aqui na face da terra. Ele veio para buscar as pessoas que estavam necessitadas. O tal homem que foi assaltado e roubado, ele estava na condição de não ser aceito. Tanto é que os religiosos passaram de largo. Os religiosos não quiseram parar para ajudar. O samaritano parou e ajudou. E Jesus também fez isso. Porque as pessoas que não eram da sinagoga eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E Jesus não teve preconceito quanto a isso. Então, nesse domingo eu quero que você entenda. Quando aquele samaritano parou e enfaixou as feridas daquele homem que estava doente, ele não teve preconceito. Jesus não teve preconceito de sentar. Por gentileza, para contextualizar, Lucas capítulo 15, versículo 1. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos, e pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, dizendo: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Você percebeu como que o preconceito está inserido na nossa sociedade desde muito tempo? Vocês estão percebendo como que hoje, muitas vezes, o fato de nós não anunciarmos mais o Evangelho, é o fato de nós muitas vezes vermos pessoas que precisam, e às vezes a pessoa não está vestida conforme nós estamos vestidos, e nós não paramos para dar uma atenção. Às vezes você pode olhar para uma pessoa, e a pessoa ter um modo de vida diferente do teu. Aí você pode falar: mas aquela pessoa ela é homossexual, ou masculino ou feminino, então eu não vou falar de Jesus para ela. Estamos errados, nós temos que pregar Jesus para essas pessoas. Ah, mas a pessoa fala que ela acredita em tal coisa, viu? Não importa a coisa que ela acredita, porque a coisa que ela acredita pode estar sendo induzida na mente dela pelo desconhecimento quanto à palavra do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes que nós passamos, não paramos para ver as pessoas que estão necessitadas de ajuda. Quantas vezes que nós estamos presos na maldita religiosidade. E alguns ainda têm uma frase muito antiga, fala assim: ah, mas eu recebi dos meus pais, e assim eu vou viver. E a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, fala assim: não fique preso às coisas circunstanciais da terra. Não fique preso a usos e costumes de homens. Não fique preso àquilo que não fala do Evangelho de Cristo. Se apegue a tudo que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes durante a semana, vou te trazer a tua memória curta, vamos conversar sobre essa semana que passou. Quantas pessoas que você olhou e a pessoa estava quase morta, e nós não paramos para dar uma atenção. Quantas vezes que nós estamos vendo pessoas quase mortas nos seus problemas, nas suas dificuldades, mas nós, na nossa arrogância, na nossa prepotência de religiosos, eu não vou falar de Jesus que essa pessoa não merece.
Quantas vezes que nós queremos qualificar aqueles que precisam e não precisam, e não é serviço nosso fazer essa qualificação. Nosso serviço, mediante a ordem expressa do Senhor Jesus Cristo, é levar o Evangelho a toda criatura. Ponto. Que todos nós somos criados por Deus. Entendam isso. Em ser criado por Deus e se tornar filho de Deus, tem um espaço de tempo muito grande. Isso a gente vai explicando para você no decorrer dos cultos. Mas todas as criaturas foram feitas por Deus e todos merecem receber o Evangelho. E quantas vezes que nós estamos passando de largo e não estamos fazendo isso? E quantas vezes que enfaixar os ferimentos das pessoas é apenas você dar um abraço, é apenas você pegar na mão. Às vezes mais simples que isso, é apenas você dar apenas um sorriso para a pessoa. Você vai estar falando assim, estou preocupado com o teu machucado e quero ajudar você. Quantas vezes na nossa vida que nós estamos nos negando de fazer o papel do cristão? Quantas vezes na nossa vida nós estamos negando de fazer o serviço que Jesus Cristo fez e nos ensinou a fazer? Porque nós estamos guardados por preconceitos malignos em nossa cabeça. Entenda, e o preconceito é maligno. Porque o sacerdote e o levita viviam dentro de uma sinagoga. Nos dias de hoje o nome é templo, igreja. Vivia dentro das igrejas, mas não fazia o que Jesus fez, que é demonstrar amor. Amor pelas pessoas que nos cercam. E o amor tem que começar de onde nós estamos. O amor tem que começar das nossas casas. E quantas vezes que nós agimos com preconceito dentro das nossas casas? Porque muitas vezes nos convertemos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas nos convertemos apenas de aparência, não de consciência. E começamos a criticar as pessoas, falar que elas vão para o inferno. Se elas não fizerem isso, vai para o inferno. Porque tudo vai para o inferno, porque vocês estão errados. Querido, Jesus se sentou com coletores de impostos, que eram os caras mais detestados. Coincidentemente, né? Ainda hoje continua sendo um pessoal assim que é exemplificado pelos impostos que nós pagamos. Pessoa que tirava o couro da turma. Mas nem dessas pessoas Jesus teve preconceito. Então, nos dias de hoje, ore pelo teu governo, viu? Mesmo que você não os elegeu, mas democraticamente eles chegaram lá. Se fizeram alguma maracutaia, é problema deles. Um dia aparece. Eu tenho assim a palavra de Deus em minha cabeça e vivo nela. E Eclesiastes capítulo 12, o último versículo, fala assim: tudo que está escondido um dia sai. Ou tanto o bem quanto o mal que nós fizemos um dia vai aparecer. E Jesus não tinha preconceito. Sentava com coletores de impostos, sentava com prostitutas, sentava com ladrões. Irmãos, o amor de Jesus foi tão imenso que na cruz do Calvário, sendo destruído por aquela multidão, e eu tenho falado para vocês, não vá no embalo de multidões. Na multidão tem desgraça. Porque aquela mesma multidão que olhava para Jesus e mandava crucificar, foi a mesma multidão que acompanhava ele. E naquele momento crucial da vida dele, ele não se preocupou com ele se preocupou em fazer o que o pai dele pediu para ele vir fazer na face da terra. Leva o evangelho a toda criatura. Daqueles ladrões, um deles estava maltratando Jesus, o outro falou assim: cara, fica de boca fechada, a gente merece estar aqui. Quando Jesus viu, irmão, você percebeu o arrependimento quanto é importante? Aquele ladrão da cruz foi enfaixado, as suas feridas na cruz do Calvário. Quando Jesus olhou para ele e falou assim: fica de boa que ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Porque certamente ele iria morrer aquela tarde junto com Jesus. Mas Jesus não teve preconceito em liberar uma palavra de salvação para aquele homem. Mesmo ele sendo malfeitor a vida inteira, houve o arrependimento. E nesta manhã, eu queria trazer a tua consciência e a consciência das pessoas que estão em casa, nos assistindo. E você que me assiste pelo programa Pensando Bem. Está aí na tua sala agora, belo e folgado, né? Mas está ouvindo a palavra de Jesus. Será que nós estamos arrependidos de não termos levado o Evangelho durante todo esse tempo que nós estamos vivendo? Com mais qualidade, com mais eficácia? Quantas vezes que nós poderíamos ter dado um abraço, dado um sorriso? Quantas vezes que nós poderíamos ter estendido as mãos e não estendemos? Quantas vezes que nós agimos com preconceito? Quantas vezes que nem os próprios da nossa família a gente está conseguindo amar e trazer eles para Jesus porque agimos com preconceito? Porque Satanás, eu quero que você entenda que ele tem uma eficácia tão grande de mexer com a mente do ser humano,
Que a pessoa, quando aceita Jesus, ela parece que sobe no pedestal, né? Ela parece que vira alguma coisa. E vira mesmo, vira um demônio religioso. Porque daí a pessoa começa a criticar os outros. Porque hoje, graças a Deus, e nessa comunidade menos ainda, e se tiver, é coisa em off que eu não estou sabendo, que se eu souber, eu sou contra isso. Mas antigamente tinha muito preconceito quanto à vestimenta, né? Inclusive hoje tem lugares assim que você vai e você tem que ir vestido com certa roupa de crente, né? E Jesus pouco está se lixando por aquilo que você se veste, porque o que interessa para Ele é a tua inteligência, é como estão as tuas atitudes diante de Deus. Mas eu ainda veio de um tempo que as mulheres não podiam usar roupas de homens, né? E essa frase, infelizmente, ainda está infiltrada em vários lugares. Irmãos, aí a pessoa... Você conhece uma mulher que usa roupas de homens, você não prega de Jesus para ela, porque ela usa roupa de homens. Ou porque o cabelo, né? Antigamente, os crentes, né, tinham que usar cabelo comprido. Irmãos, Jesus não está nem aí, com todo respeito à tua inteligência. Fica comprimento do teu cabelo, se o teu sapato custa 1.500, se você comprou um sapato de R$30 no brechó. Deus não está nem aí se teu carro é do ano, se teu carro tem 10 anos, você mora numa casa de 1.000 metros, numa casa de 70 metros. Irmãos, isso é insignificante para Deus. O que Deus, através de Jesus, olha em nossas vidas é o amor que nós estamos tendo por Ele, pelo Evangelho dEle e pelas pessoas que estão perecendo no mundo. E quantas vezes que nós, dentro do nosso preconceito, subimos em pedestais e começamos a julgar pessoas. Essa pessoa merece, essa pessoa não merece. Eu tenho um primo que aquilo lá é ladrão. Irmãos, não interessa o que ele é. Interessa que ele tem que saber que Jesus deu a vida por ele e ele merece ser salvo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes em nossas vidas que nós estamos vendo as pessoas, não estamos parando e não estamos enfaixando as suas feridas. Porque aquele samaritano, quando parou, enfaixou aquelas feridas, ele falou assim: não tem nada a ver eu ter machucado, eu vou te ajudar do mesmo jeito. Tua perna pode estar quase decepada, eu vou enfaixar ela e vou levar você para o médico. E hoje nós precisamos tomar essa consciência de sermos samaritanos. Nós não somos nem sacerdotes nem levitas, nós somos samaritanos. Porque nós não somos desse mundo. A turma não gosta de nós, mas não tem problema. A gente vai falar de Jesus para todas as pessoas. Porque o nosso intuito e o nosso serviço é pregar o Evangelho do Reino, até que Jesus venha para resgatar a igreja e devolver ao Pai. Porque um dia eu e você seremos devolvidos a Deus, o nosso Criador. E só Jesus pode fazer isso. Infelizmente, nos dias de hoje, tem tido uma miscelânea muito grande a respeito de evangelho, sobre posições do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda nesta manhã que nós precisamos parar e cuidar das pessoas. Queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, a banda vai subir para a gente já terminar o culto. E queria que nesse momento nós fizéssemos uma introspecção a respeito do que nós estamos fazendo. Quantas vezes que nós temos agido com preconceito? Quantas vezes que nós poderíamos ser abraçados? Quantas vezes que nós poderíamos ser convidado alguém a respeito de Jesus? Quantas pessoas que nós afastamos de Jesus pelas nossas atitudes? Quando nós fizemos parecer Jesus algo inacessível àquela pessoa pelo meio de vida que ela vive. Quantas vezes que nós achamos que Jesus tinha a nossa consciência? A consciência separatista, a consciência julgadora. E com todo o respeito à nossa inteligência, Jesus não é como nós. Ele é amor. Ele veio para salvar e buscar aqueles que haviam se perdido. Em Mateus ele traz ensinamento falando assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa a direção que os pés dessas pessoas tomaram. Não importa o que as pessoas já fizeram. Cada um dá conta da sua própria vida. Importa nós anunciarmos Jesus para essas pessoas. Importa nós anunciarmos a essas pessoas que existe um Jesus Cristo que morreu por ela. Deu a vida por ela. Isso é fato. Isso não é história. Esse Jesus hoje precisa ser apresentado a essas pessoas. E nós precisamos fazer esse trabalho. Sem a religiosidade, sem os preconceitos dos homens. Nós
precisamos estender mais as nossas mãos para ajudar. Nós precisamos ter a consciência que Jesus não vai chegar naquelas pessoas se não for através de nós. Muitas vezes nós estamos sendo apenas religiosos. E religiosos não agradam a Deus nem a Jesus. Jesus se agrada dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aliás, é esse que o Pai está buscando. Nessa manhã, diante desta palavra, eu queria mexer com a tua consciência. Se de repente até hoje você ainda não via as coisas desse lado, dessa ótica da coisa, hoje você pode ver. E nunca é tarde para nós começarmos a melhorar. Apenas precisa de um arrependimento. Que quando nós nos arrependermos, o poder do Senhor volta a transparecer em nossas vidas. E nós vamos convidar as pessoas novamente. Nós vamos amar as pessoas em Cristo Jesus. Sem diferença de cor de pele, sem diferença de classe social. Sem nenhuma dessas diferenças que nós colocamos, né? Porque nós qualificamos. E Jesus ama todas as pessoas. Te mostrei que Ele sentou à mesa com todos, porque Ele veio para salvar a todos. E nós, imitadores de Cristo, também temos que levar esse Cristo a todas as pessoas. Que essa semana seja uma semana de ganharmos almas. Domingo que vem nós teremos culto. Convide uma pessoa para vir assistir uma pregação. Dê o cartão da comunidade para ela, peça para ela assistir um dos nossos cultos. Nós não pedimos dinheiro, não faço leilão, não faço barganha, apenas prego o Evangelho, que é o Evangelho que salva. Esse Evangelho que é a diferença na vida das pessoas. Aí você fala, essa igreja é rica? Não, não é rica. Essa igreja confia no poder de Deus em nossas vidas. Ele tem nos sustentado até aqui e vai nos sustentar se nós continuarmos cuidando da obra dele. E o segredo é esse, cuida da obra que Deus cuida da tua vida. Você que está precisando de algo do sobrenatural, anuncie mais Jesus, que Jesus vai cuidar da tua vida. Aliás, ele mandou em Mateus capítulo 6, versículo 33, busque primeiro o reino e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No contexto de Mateus 6, as demais coisas eram moradia, vestimento e com o que você vai comer. Se preocupa com isso, se preocupe em falar de Jesus, que Jesus cuida da tua vida. Se você tem dúvida, acredite na minha fé. De repente você não tem mais fé para isso, eu entendo. De repente você está tão chateado, foi tão maltratado, foi tão escorraçado pelo mundo que você fala assim, pastor, eu não acredito, mas pode acreditar. Você pega na minha fé que daqui a uns dias a tua fé cresce de novo. Que quando você se ajunta com alguma coisa boa, isso volta na tua vida. E esse Jesus está querendo que você faça isso pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Saia daqui nesta manhã, você que me assiste, não tenha mais preconceito de falar de Jesus. Jesus quer que nós anunciemos o Evangelho a toda criatura.